Maravilha, ouvinte da Rádio Perfeito Louvor, nós estamos ao vivo aqui pela sua Rádio Perfeito Louvor e também pelo Facebook. Isso mesmo, eu também estou aqui agora ao vivo pelo Facebook porque eu quero fazer algo especial com você. Eu quero tratar de um assunto muito importante, isso. O tema que eu estou propondo para você nessa semana, tema de oração, tema de reflexão, tema de estudo, tema de crescimento espiritual é João 3,30. Vamos ler aqui João 3,30. Essa palavra também está indo ali ao vivo para o Facebook, ao vivo aqui pela Rádio Perfeito Louvor, e posteriormente vou postar no YouTube, tá bom? João capítulo 3, versículo 30, está dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha só que interessante. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos voltar aqui no versículo... Vamos voltar aqui para o versículo 23. Versículo 23. João 3, versículo 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. 24. Isso se deu antes de João ser preso. 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. 26. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, estava batizando e todos estão se dirigindo a ele. 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas, 28, de que vocês mesmos são testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. 29. A noiva, olha só, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-o de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. E aí 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu não quero me aprofundar muito teologicamente, fazendo os estudos teológicos, mas eu quero somente pontuar aqui a visão de João de colocar-se abaixo de Cristo. A sensibilidade que João teve de dizer, olha, o homem só pode fazer aquilo, ou ele recebe de Cristo aquilo que ele faz, aquilo que ele pode fazer espiritualmente, vamos dizer assim, ministerialmente, ele só pode fazer quando ele recebe de Cristo, não é?
Eu posso até sair por aí dizendo: Jesus me chamou como pastor, sem ele ter me chamado. Mas esse ministério só será confirmado se realmente eu recebi de Cristo esse chamado, se eu recebi do céu esse chamado. E João aqui, ele recebeu do céu um chamado. Ele veio antes, ó, versículo 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse que eu não sou Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado diante dele. E mesmo ele tendo a certeza de que ele recebeu do céu esse chamado de ser enviado diante de Cristo, enviado diante do Senhor, por exemplo, Jesus veio para pregar, para propagar o evangelho, para cumprir toda aquela questão de dar a nós a salvação. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele teve um ministério aqui na terra, Jesus, e ele cumpriu esse ministério. Só que para preparar a terra, para preparar o caminho, vamos dizer assim, veio João na frente dele. João veio diante dele pregando aquilo que nós já sabemos o que ele pregou. E ele mesmo falou: olha, eu não sou o Cristo, mas após mim vem um que eu nem sou digno a desatar-lhes as sandálias. Eu não sou nem digno de pegar em suas sandálias, de carregar suas sandálias. Eu não sou digno nem de pegar em seus pés, vamos dizer assim. Porque ele sabia o lugar dele na presença de Jesus. Mesmo João tendo sido enviado como o último profeta, né? Teologicamente a gente sabe que o último profeta foi João, o último homem com esse ofício de profetizar, né? De ser profeta, foi João. Hoje o profeta é aquele que prega a palavra de Deus, né? Hoje o profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Nós temos os dons de profecia. Nós temos os dons de profecia. Nós não temos mais o ofício, vamos dizer assim, do profeta, como tínhamos antes, né? O profeta Samuel e tantos outros. O último foi João. Agora, quem prega a palavra, nós chamamos de profeta, ok? E aí, mesmo ele sendo ali o último profeta, com toda a sua responsabilidade de pregar ali o arrependimento, ele sabia que ele deveria diminuir e Cristo crescer. Era Jesus que deveria crescer. Ele viu a importância de colocar-se abaixo de Jesus. E aqui está o ponto onde eu quero chegar. Muitos pastores, muitos obreiros, muitos pregadores, profetas, pregam a palavra de Deus. Aqueles que são usados com dons de profecia, aqueles que têm um dom de cantar, de louvar, muitos estão dando muito mais importância ao seu ministério, aos seus lucros materiais, do que propriamente dito a Jesus Cristo. Muitas pessoas estão colocando seus ministérios acima de Deus. E aí começa o quê? Começa a nascer proibições que a Bíblia não apoia, liberações que a Bíblia não apoia. Isso está liberado e a Bíblia não apoia. Isso está proibido e a Bíblia não apoia. Por quê? Porque essas pessoas estão colocando os seus ministérios, a sua pessoa, acima da pessoa de Cristo. É Jesus Cristo que deve crescer e eu devo diminuir. O que significa Cristo crescer e eu diminuir? Significa que meu pensamento aqui, ó, minha cabeça, meus pensamentos agora devem estar abaixo, muito abaixo. Em Isaías 55, versículo 8 e 9 diz: os meus pensamentos, né, os pensamentos. Vamos para o versículo 9 de Isaías 55. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos
mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. O que isso significa, meu irmão que está assistindo aqui pelo Facebook, né? No YouTube também, porque posteriormente vamos postar isso no YouTube, e você ouvindo aqui ao vivo pela Rádio Perfeito Louvor. O que significa os pensamentos de Deus serem mais altos do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos mais altos do que os nossos caminhos? Antes de responder essa pergunta, eu faço uma outra. Ele falou, olha, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus. Correto? Eu fiz uma pergunta ontem na igreja que eu vou voltar a fazê-la aqui agora. Existe alguém que conseguiu medir a altura que tem da terra até chegar no céu? Alguém, por acaso, sabe a medida da altura da terra até o trono de Deus? Alguém pode responder quantos quilômetros de altura, sei lá, tem da terra até chegar lá no céu, até chegar em Cristo, até chegar no trono, passando das nuvens? Dá para saber qual é a altura? Não dá, né? Não dá. Nós conseguimos medir, por mais que consigamos fazer uma metragem, tirar uma medida de uma certa altura, nunca vamos conseguir chegar até o trono de Deus. E assim é em relação aos pensamentos e os caminhos de Deus sobre os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Nunca o nosso pensamento poderá chegar próximo ao pensamento de Deus. Da mesma forma que jamais conseguiremos fazer essa medida da terra até o trono de Deus, jamais conseguiremos nos aproximar, né, na questão intelectual relacionada a Deus. Jamais vamos conseguir elevar os nossos pensamentos, não é, a ponto de chegar próximo aos pensamentos de Deus. Jamais vamos conseguir elevar os nossos caminhos a ponto de chegar próximo aos caminhos de Deus. É impossível. É impossível. Se isso é impossível, eu tenho que me colocar no meu lugar, né? Eu tenho que me colocar no meu lugar. Cristo deve estar acima de mim. Se eu não sou capaz de elevar os meus pensamentos para chegar próximo aos pensamentos de Deus, eu devo me colocar abaixo de Cristo, porque eu estou abaixo de Jesus. E aí, o que significa diminuir para que ele cresça? Significa matar o nosso orgulho. Não é mais eu faço, não é mais o meu ministério, não é mais a minha pregação, não é mais a minha palavra. Não existe minha palavra, não existe minha pregação, não existe meu dom, não existe eu fiz. É Cristo quem fez, é Cristo quem nos chamou. Não existe esse negócio de eu vou fazer, não. É Jesus quem nos chama. Olha aqui, ó. Olha só. João 3:27. A isso João respondeu, entre aspas, na versão NVI da Bíblia: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Você só pode assumir um ministério ou dizer que tem um ministério, dizer que tem um dom, dizer que tem um chamado, se esse chamado que você diz que tem, esse dom que você diz que tem, se ele, né, se a origem deles é o céu. Compreende? Quantos pastores
se auto-intitulam pastores sem ter sido chamados por Deus? Quantos evangelistas se intitulam evangelistas sem ter sido chamados por Deus? Quantas pessoas dizem, eu sou apóstolo, sem ter sido chamado por Deus? Eu sou missionário, sem ter sido chamado por Deus. Uma pessoa só pode receber aquilo que lhe é dado do céu. E se nós só podemos receber o que é nos dado do céu, significa que, se recebemos do céu, nós estamos recebendo de alguém muito maior e muito melhor, muito mais poderoso, glorioso do que nós. Nós recebemos de alguém que é onisciente, onipotente e onipresente. Nós estamos muito abaixo disso. Nós estamos abaixo de zero em relação a Deus. É por isso que eu devo diminuir. E a questão que eu devo diminuir não é aquela questão que eu devo, olha, eu sou bom, mas eu vou deixar o Senhor ser melhor do que eu. Não é isso. Nem de longe nós somos melhor do que Deus. Nunca, jamais. Aí você fala, mas que bobagem falar isso. Não é bobagem. A questão aí não é diminuir algo que aparentemente já é grande, não. Porque nós não somos grandes. Nós não temos glória. Nós éramos, agora, aqueles que já aceitaram Jesus, éramos todos pecadores. E foi Ele que veio à terra, morreu por cada um de nós. O que Ele fez? Ele deixou o seu trono de glória, veio na terra, morreu por você e morreu por mim. Ele sim, era de longe alguém muito grande, muito maior do que qualquer outro ser, vamos falar assim. Mas mesmo assim, ele sendo grande, estando acima de todos, ele desceu para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje, ouvindo essa mensagem. Então, a questão de diminuir não é descer alguém ou algo para um nível não merecido, não. Não é isso. O diminuir aí é justamente matar a nossa carne, diminuir o nosso ego, aquilo que nos faz achar que somos alguma coisa, achar que somos alguém. Não somos nada. Mas que isso? Não podemos nos desvalorizar. Não. A questão não é... nós não estamos discutindo questões psicológicas. Uma pessoa que tem problema, que não acha ser capaz, que não acha ter capacidade. Não, isso aí já é um outro assunto. Eu estou falando de questões espirituais. Nós precisamos reconhecer que nós somos nada sem Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por mim e por você. Diminua então o seu ego. Diminua a zero o seu orgulho, o seu ego, que lhe faz achar que é o mais usado, é o mais importante dentro da igreja, é o que canta melhor, é o que mais profetiza, é o que prega melhor. Estava conversando com a pastora Glaucia, minha esposa, ontem, dizendo a ela, não existe essa questão de fulano prega melhor do que o outro, não. Não, porque não é algo físico, não é algo humano, não é um trabalho que vem das mãos do homem, não. É um trabalho que vem do céu, é algo que recebemos do céu. E se recebemos do céu, não existe essa classificação de melhor do que o outro. Esse irmão é um ministro de louvor melhor do que o outro. Não existe isso.
O mesmo Espírito que opera em mim, para que eu ministre a palavra, ministre o louvor, esse mesmo Espírito opera em você. Então eu não sou maior do que você. Todos somos iguais, menores do que Cristo. Todos somos iguais, abaixo de nada, sem Cristo. Nós só podemos ser alguma coisa por causa de Cristo em nós. Quando nós finalmente reconhecemos que sem Ele nós não somos nada e dizemos: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a minha sugestão para essa semana é que você trabalhe em seu ministério. Atualize a sua vida espiritual, reconhecendo que o dom que você tem foi recebido do céu, de alguém muito mais além, muito mais alto, muito mais glorioso do que você. O ministério que você tem foi fundado por alguém que está muito além do que você. Na criação, Deus já sabia a data do seu nascimento e já sabia a data da sua morte. Então Ele está muito além de todos nós. E o que nós temos não foi trabalho de nossas mãos. Foi dado por Ele na cruz do Calvário. Então que você e eu possamos diminuir e Cristo crescer em nós. Que o pecado que existe em nós suma, desapareça e Cristo cresça em nós a ponto de fato falarmos: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa derramar graça sobre a sua família. E que essa palavra possa ficar em seu coração durante toda essa semana. A minha sugestão é que você possa meditar nessa palavra, não só hoje, mas durante toda a semana, para que você venha diminuir e Cristo crescer em você.